Se tem um assunto que está em todo lugar, nos celulares, nas redes sociais e até mesmo na disciplina do mundo computacional, é a inteligência artificial, mais conhecida como IA. Você já conversou com uma IA hoje? Talvez sem perceber, você tenha usado a IA no GPS ou em assistentes de voz como Siri e Alexa, ou até mesmo em sugestões de compras em aplicativos. E é sobre isso que nós vamos falar. Eu sou Amanda Calado, trabalho com a equipe pedagógica do Colégio Equipe Grau na unidade Nova Iguaçu e hoje, em mais um episódio do EG Talks, vamos falar sobre um tema que faz parte da disciplina Mundo Computacional, trabalhada em parceria com a Mind Makers. Vamos descobrir juntos o que é mundo computacional, como a IA pode ser uma aliada no aprendizado e quais desafios precisamos superar para aproveitar todo o seu potencial. E para esse bate-papo, recebemos dois convidados para lá de especiais. Vamos conhecê-los? Daniel Freitas, assessor pedagógico da Mind Makers, Grupo Somos, graduado em licenciatura em computação e com experiência em tecnologia educacional e cultura digital na educação básica, com atuação em diversos países. Rafael Baptista, atualmente professor titular de computação no Instituto Federal do Rio de Janeiro, avaliador de cursos de graduação em instituições de ensino superior pelo Ministério da Educação INEP, coordenador do curso de pós-graduação em tecnologias educacionais e educação à distância. Muito obrigada por estarem aqui com a gente. Será um prazer, uma tarde de muitas conversas e reflexões. Sejam bem-vindos. Perfeito, obrigado, Amanda. Tudo bem? Olá, Rafael. Prazer estar com vocês aqui. Eu acho que o tema não poderia ser mais oportuno, né, do que esse momento agora. Enfim, acho que a nossa conversa aqui será um ponto de início, né, para que a comunidade escolar, que é a área, assim, o campo no qual atuamos, né, e que afeta, impacta toda a sociedade, precisa entender, conhecer e, como você disse ali na abertura, como se comportar diante dessa realidade. Sim. Então, agradeço o convite da equipe Grau, estar aqui no EG Talks hoje é um privilégio e fiquei muito feliz em ter sido convidado para esse momento aqui. Feliz. Também queria agradecer o convite, né, e fiquei muito feliz aqui da presença do Daniel, né, eu como pai de aluno também, né, fico muito feliz de poder participar desse programa, né, que é um marco dentro do equipe, né, tá inovando mais uma vez, trazendo esse formato de podcast, né, que é extremamente atual, e eu fico muito feliz de poder hoje contribuir um pouquinho com vocês, ter essa tarde agradável aí, Que e bater um bom. papo com o Daniel e com você. Tenho certeza que vocês têm muito a contribuir para a galera que está nos assistindo. E será uma tarde de muita reflexão e aprendizado. Com Com certeza. toda certeza. Vamos lá, Daniel. Vou começar então com você, com algumas perguntas. Ok. De que forma a disciplina Mundo Computacional vem ganhando espaço nas escolas brasileiras e quais as funções em cada etapa escolar da vida do aluno? Você acha que ela vem ganhando esse avanço em decorrência das leis educacionais ou do próprio avanço tecnológico mesmo? Tá, eu diria, Amanda, que são ambos os fatores, né. E aqui eu vou fazer uma regressão bem breve para dar um contexto histórico. A computação como ciência, relativamente, ela é recente na história da humanidade. Se a gente parar para pensar, quando foi a última vez que uma ciência foi inserida no currículo básico de educação? Talvez a geografia foi uma das últimas, né, e isso aconteceu em que momento? Não sei, alguns 100, 150, 200 anos atrás, né, e é importante entender que é algo novo. E a educação, ela precisa responder às demandas atuais da sociedade. Então, eu diria que ao ter que dizer, né, responder sobre a computação na educação básica ser consequência do avanço da tecnologia ou de legislação, eu diria que ambas as coisas, porque Uhum, a sociedade ela começa a demandar, né? Puxa vida, eu faço uma brincadeira com o pessoal às vezes quando eu vou em eventos, Uhum. escolas e congressos, que é o seguinte: imagine 10 tarefas que você precise realizar amanhã.
Independentemente do dia que você está vendo isso aqui, mesmo sendo final de semana, se for o caso, mas imagine 10 tarefas que você vai fazer amanhã. Beleza, só 10, somente 10 da sua lista de tarefas do dia seguinte. Agora, não existe a computação, de nenhuma forma. Quantas dessas tarefas você ainda conseguiria realizar? É. Eu acho que nem acordar, porque o despertador é o celular. Pois é. Verdade. Então, assim, ó, a computação, ela é parte do nosso dia a dia, ela está na sociedade, ela é parte do que fazemos diariamente. Toda a informação, conteúdo, hoje em dia existem remédios que vêm com QR Code, não mais com a bula. Hum, Então, o conteúdo que você acessa para ter informação, para interagir, para se fazer perceber em alguma instituição, ambiente, a matrícula do filho na escola, é tudo permeado por recursos que envolvem, a ciência da computação, de alguma forma. E como que a gente vai formar um indivíduo que ele vai passar ali por, 12 anos na educação básica, se formos olhar a partir da educação infantil até a terceira série do médio, como que ele vai ficar 12 anos na escola e ele não vai entender qual é o fundamento científico por trás dessa área, né, do conhecimento que é parte do dia a dia. Então, eu acredito que houve o avanço, é óbvio, né, dessa ciência. A partir dali, a sociedade começa a fazer uso desse recurso e a escola precisa atender às demandas da sociedade, formar o indivíduo para ser um agente de atuação no mundo em que ele vive. Pois. E se o aluno precisa, né, estar preparado para atuar nesse mundo de hoje, que é permeado pela tecnologia, não tem como a gente ficar fora, de ensinar para o aluno os fundamentos dessa ciência. Então, eu diria que é um pouquinho das duas coisas. A tecnologia surgiu, avançou e, felizmente, a legislação veio para dar, sim, formalizar, sim. isso que a sociedade demandava. Então, recentemente, tivemos no Brasil, a BNCC da computação. Isso, Isso. para quem não está na escola, os pais, né, ao ouvir Sim, BNCC, não vão fazer ideia do que se trata isso, pois é. mas, pessoal, assim, ó, basicamente é o documento que regulamenta o ensino básico no Brasil. Então, toda educação básica no Brasil, né, independentemente do estado, se é escola particular ou pública, precisa atender um mínimo de habilidades e competências para o aluno em cada faixa etária, em cada ano escolar. E esse documento agora, ele traz a computação na forma de ciência, na forma Uhum. de componente curricular. Para os mais antigos, a matéria. Então, agora a computação. Ou o conjunto dela, né? Isso. A computação é uma matéria, é um componente curricular que possui habilidades e competências específicas para cada ano escolar do aluno, Sim. ao longo dos 12 anos da educação básica. Mas antes disso, a gente teve o Reino Unido como pioneiro nesse movimento. Ainda era o primeiro-ministro David Cameron na ocasião. Em 2014, o Reino Unido instituiu a computação como componente curricular, como matéria, depois dali vários outros países. E antes disso, um colega nosso, Rafa, um educador chamado Simon Paper, que era diretor do laboratório de mídias do MIT, né, o Instituto Technology de Massachusetts, ele na ocasião, em contato com a computação, disse: olha, isso aqui não pode ficar restrito a uma ciência para nível superior, precisa fazer parte da formação básica, e ele criou a primeira linguagem de programação em blocos, que hoje é muito conhecido, Muito na usado. usado para o ensino de Sim. computação na educação básica, a primeira linguagem de programação que foi criada não para desenvolver softwares, mas para ensinar uma criança como a máquina funciona. E Então, lúdica, né? de Tem um forma lúdica. gatinho, Pois é. Exatamente. Aí daí surgiu o Scratch, né, são outras Scratch, né? linguagens. Essa do Simon Paper chamava Logo, Logo. é uma tartaruguinha. Então, a primeira linguagem de programação que foi criada, desenvolvida, não para desenvolver softwares, mas para ensinar a criança
como a máquina funciona. Então, eu diria que o ter hoje a computação na educação básica é um processo, digamos, evolutivo nos últimos 20, 30 anos. Porém, se a gente comparar a computação com outras ciências ou outras matérias da educação básica, é algo recente. Então, é meio paradoxal, né? Ou Sim. seja, dependendo da referência temporal que você usa. Se for comparar com outras matérias, né, da educação básica, é muito recente. Mas não é algo que surgiu agora, não é uma modinha que apareceu e vai passar. É algo que tem consistência, embasamento, e acredito que é um caminho sem volta. Senão, Com toda só certeza. só tentar É, lembrar de quantas tarefas que você faria amanhã que sem a computação você não vai fazer mais. Então, Pois é um caminho de fato, não tem como a gente sem voltar. volta. nesse gancho, né, se nós pararmos para pensar, hoje nós dizemos que vivemos com nativos digitais, né? Nossos filhos hoje já nascem inseridos nesse meio, inseridos nas tecnologias, e trazer isso para dentro da sala de aula se torna premente, necessário. Steve Jobs já dizia que todos devemos aprender a programar, porque isso nos ajuda na vida e na solução de problemas. E a BNCC, em 2017, a BNCC da computação, ela traz avanços significativos porque ela traz a computação não só como a ciência por utilizar um computador, mas as tecnologias dentro da sociedade e do dia a dia da população. Então ela traz, né, o tripé, vamos dizer, da BNCC Computação. Ela envolve o pensamento computacional, e aí o pensamento Habilidade. computacional traz para a gente diversas coisas importantes, como resolução de problemas, algoritmo, que é resolver as coisas Ser. estruturada, reconhecimento de padrões, coisas que a gente faz naturalmente no dia a dia, mas isso agora está sendo inserido como competência e habilidade para ser também desenvolvida na escola, né? Então também traz o mundo digital, que é como as tecnologias influenciam no nosso dia a dia. A internet, por exemplo, que o Daniel falou é extremamente importante. A internet chegou no Brasil em 1995, a internet comercial. 1995 foi ali atrás, Sim. para nós, né, da Sim. nossa geração. Então, de fato, as tecnologias aparecendo hoje como uma ciência inserida no cotidiano, elas foram necessárias também inserir elas dentro da escola, até porque Sim. as crianças precisam de atrativos e elas já estão imersas nesse mundo, né? E por último, a cultura digital. Como que essas tecnologias, tudo isso vai mudar o nosso modo de viver? Sim. Por exemplo, resolvendo problemas. Hoje, para a gente usar uma máquina de lavar, você tem uma programação. Para você usar uma geladeira, você tem uma programação. Você pede música para uma assistente de voz. Você pede uma indicação de filme para uma assistente na televisão. Ou seja, como lidar com isso tudo? A sociedade hoje é digital. Uhum. Então, trazer isso para o banco escolar é extremamente Sim. importante. E por isso a importância dessas frameworks, desses projetos dentro das nossas escolas, porque isso dá para a nossa criança um instrumental para a aplicação desses conhecimentos, né? Por exemplo, a plataforma MindMaker, que meu filho utiliza, né? A gente tem muitos modos de programação em blocos. Sim. E utilizando coisas do cotidiano deles. Por exemplo, usando um bonequinho que é similar ao Minecraft ou coisa do tipo. Você Sim. constrói um caminho, tosquiar alguma ovelha, e todos os modelos seguem muito o padrão que já é institucional, Sim. como o Google Code e outros, né? Sim. Sim. Então isso, para mim, como pai, Uhum. é extremamente gratificante, porque além de eu ser da área, eu ver meu Sim. filho imerso nisso, brincando com o Sphere, com essas Uhum. tecnologias, né, novas dentro da escola, na idade que ele tem hoje, isso eu já vejo que ele consegue sistematizar soluções muito melhor do que Sim. nós crianças na nossa época. Sim.
Qual a Com idade do seu filho? certeza. Desculpa, Meu filho Rafa. agora está com 9 anos. 9 anos de idade. Davi. Ok. E ele está imerso dentro desse mundo com a Aham. MindMaker desde o ensino infantil, Sim, lá sim. na escola, aquele livrão da MindMaker, é. É, a E eu ficha tamanho. acompanhei sempre muito isso. A Amanda foi a professora dele, Isso e aí. eu acompanhei muito isso porque é o meu dia a dia, Uhum. é o meu meio. E eu fiquei extremamente feliz quando eu vi meu filho imerso a isso. Eu tenho lá em casa nossos kits de robótica, Uhum. com ESP32, com Arduino, eu tenho tudo isso, Sim. mas são minhas ferramentas de Sim, trabalho. sim, E agora eu vejo meu filho interessado nisso. sim. Ele já me pergunta: pai, para que é esse sensor aqui? Ah, filho, isso aí é para você fazer um reconhecimento sonar. Ou Uhum. esse daqui é um reconhecimento de presença. Esse daqui é um higrômetro, um Luminosidade. barômetro. Então ele já fica feliz em entender. Tem um kit que tem 36 sensores, então ele vai me perguntando o Uhum. que é cada um, e É eu vou falando: justo. olha, se você bota esse com essa placa, e essa Sim. curiosidade vem da Instiga. escola. Isso É vem da aguçar escola. essa curiosidade na criança, o Exato, exato. criar, né, e criar, como você falou, a cultura digital de uma maneira consciente, direcionada, em parceria com família e escola, né, onde eles podem pensar fora da caixa, Uhum. chegar a objetivos de maneiras diferentes um do outro, e aí vai desenvolver diversas habilidades, como trabalhar em grupo, né, hoje eu sou a líder, e aí eu vou delegar funções, e como que é liderar, como que é lidar com outro que eu não tenho tanta afinidade, e o pensamento computacional, o mundo computacional proporciona esses momentos com as crianças de crescimento, de trabalhar a frustração, o raciocínio lógico e despertar essa curiosidade, né, E não de só para crianças com interesse em informática, porque antes a gente tinha a informática ligada a um perfil de aluno e tal. Hoje não. Hoje a informática ela está no trabalho do médico, está no trabalho do odontologista, do advogado. Então, hoje, quando você começa desde cedo esse aprendizado, é para todos. É Sim. para estarmos apenas imersos nesse mundo e tendo condições de aproveitar o que ela tem para gente. Porque a avalanche de tecnologia que nós temos hoje em dia, nós temos que estar preparados. Sim. Eu digo, por exemplo, eu tenho uma mãe, né, de 60 anos, e ela tem muita dificuldade para utilizar um celular, para utilizar um computador. Só que o mundo é digital. E minha filha, com 3 anos, sim, ela já tem muito mais Sim. habilidade do que minha mãe. Por quê? Porque é o nativo digital. sim, Essa geração do meu filho, da minha filha, já nasceram imersos de um celular, né? O swap, né? O movimento de dedos para mudar uma facilidade página, isso já parece que é intrínseco da... Nativo. É Exato. nativo E aí, deles. para os nossos pais, para os nossos avós, então nem se fala, né? Isso não existia. Nós estamos falando aí avós, eu estou falando de avós que nasceram na década de 20, Sim, 30, sim. E né? de fato nós mesmos, né, Rafa, desculpa, Rafael, Não, fica à eh, vontade. mania, né? Não, fica à vontade. A gente, outro dia estava vendo, somos a última geração que conheceu o mundo sem a internet. Exato. Então, os que vieram depois de nós, né, não conhecem o mundo sem o advento, né, da internet. Uhum. E, e aí que e, e, permeia os benefícios e os desafios, né, de como exato, lidar de forma equilibrada, né, com essa tecnologia que, igual você falou, não tem como mais voltar, fugir disso, né, e como encarar esses desafios. Sabemos que traz benefícios, uhum, mas e Não aí? podemos descartar o passado, sim, né? Pois é. Porque foi muito importante para gente conhecer o mimeógrafo, conhecer a Pois máquina é. de seu datilografia. momento, Isso faz parte do sim, nosso emocional. sim, E Paulo Freire dizia que nós já vimos para a escola sim, com os nossos conhecimentos prévios e nossos tal. saberes, Mas isso é importante à evolução. Eu penso que as tecnologias, elas, quando elas vêm para melhorar, elas permanecem. Quando elas vêm e causam frustração, elas são abandonadas. Então é importante essa fluência sim, digital já desde pequeno para que as tecnologias importantes elas se consolidem. E aquelas que só vêm para ocupar espaço, que elas vão morrendo. E a gente pode parar para pensar a quantidade de redes sociais que ao longo sim, dos anos sim, Foram se foram perdendo. sendo aham, porque elas não
agregavam ao processo. Então, as pessoas se cansavam dela. E aí, em algum momento, elas paravam de utilizar aquele serviço e aí surgiam É novos. algo quase que orgânico, né? Sim. E aí quando a gente pensa hoje, né, a partir dessa perspectiva, né, então hoje como que um aluno, um indivíduo poderia interagir com recursos de inteligência artificial e como eu acredito que nada mais é do que uma ferramenta. Então, o uso da ferramenta é diretamente proporcional à habilidade de quem a utiliza. Então, se eu for tentar fazer um sushi na minha casa, com aquelas facas de 10 gerações dos sushimens, né, japoneses, Uhum. o risco de que eu termine, né, decepando minha mão é enorme, porque a ferramenta é excelente, não tem dúvida. São instrumentos que estão nas famílias aí há gerações, né? Mas se quem a utiliza não tem a perícia, a habilidade, É né, isso aí. acaba que a ferramenta por si só não atenderá às demandas, às necessidades que eu possa ter. Então, ao a gente enxergar hoje as possibilidades da inteligência artificial, acho que é importante e isso os alunos, o Davi, né, os alunos do colégio têm acesso na sala de aula desde o começo, Sem né? dúvida. E entendem a tecnologia. Fazendo analogia aqui com a alfabetização, eu diria que alguém que usa a tecnologia, mas não entende como ela funciona, é alguém que sabe talvez ler mas não entende o que está lendo. Eu chamo de nova alfabetização, Isso. porque agora, com esses modelos novos de linguagem, surgem novas ciências, Sim. como a engenharia de prompt, que já Uhum. é classificada como ciência, né? E para você desenvolver uma linguagem, os comandos mais adequados, você tem que fazer uma nova alfabetização digital. Então eu digo que hoje nós precisamos fazer uma segunda alfabetização para lidar com as tecnologias, porque por mais que conheçamos, elas demandam alguns conhecimentos que são Sim, novos. sim, A engenharia de prompt, a gente começou a ouvir falar agora disso, sim. e é nada mais nada menos do que criar comandos contextualizados, estruturados em passo a passo, que uma máquina, que é a inteligência, Aham, que é uma ferramenta, sim. como o Dan falou, é necessário que a gente refaça o caminho de Isso. aprendizado para utilizá-la melhor. Ainda nessa linha que o Rafa trouxe, né, a nova alfabetização, quando que uma criança, um indivíduo é alfabetizado? Vamos pensar na nossa língua materna, no português. Quando ele consegue ler, quando ele consegue entender o que está Sim. lendo e quando ele consegue também escrever, Uhum. expressar as suas ideias na Isso. linguagem textual formal. Isso é alguém alfabetizado para a língua portuguesa. Se a gente pega um indivíduo, né, um aluno, uma criança, adolescente, um adulto, que é capaz de apenas usar a tecnologia, né, lendo, ele está lendo a tecnologia. Então ele desliza o dedo, ele abre o aplicativo, ele fala com a Alexa, ele reproduz a lista de músicas no Spotify, mas aí ele está no estágio da leitura. Ele apenas está lendo a tecnologia, digamos assim. Quando ele começa a criar alguma coisa ali, montar uma apresentação, editar um vídeo, né, utilizar softwares prontos e criando algumas coisinhas, ele está entendendo. Ele não só lê, ele agora está entendendo. Mas isso não é suficiente. Falta o terceiro passo, que é criar com a tecnologia. É criar soluções para problemas novos usando os recursos que essa tecnologia, que a computação oferece. E aí é o saber escrever. Eu tenho uma ideia, eu tenho um insight aqui de como resolver um problema. E eu sei usar a forma em que o computador executa tarefas para resolver esse meu problema. Aí o aluno está alfabetizado no mundo digital. E eu brinco dizendo o seguinte: olha, se você sabe ler e ainda você sabe entender o que lê, mas não escreve, você está condenado a apenas ler o que outros escreveram. Pois Você é, nunca vai poder verdade. deixar o seu registro, a sua marca. Pensando nisso como sociedade, Amanda e Rafa, eu considero que hoje
trabalhar computação na educação básica é uma responsabilidade nossa com as próximas gerações. Da mesma forma que o Brasil e países subdesenvolvidos ficaram atrás na Revolução Industrial e a gente paga um preço disso até hoje, para citar um exemplo, outro dia eu fui com alunos do ensino médio visitar uma cooperativa de cafeicultores lá no Triângulo Mineiro, na cidade de Uhum. Araguari. Sim. E a gente produz um café maravilhoso, né? Eu sou mineiro, então vou ter que puxar um pouquinho para o É. meu lado aqui. Porém, o que é que acontece? A gente produz o café, né? Planta, uma expertise enorme. Empresas internacionais compram o grão do café da melhor qualidade, porque aí o melhor grão é o que vai para ser Uhum. exportado. E aí a empresa internacional, por ter se industrializado, coloca aqueles grãos de café na forma de cápsula, e aí a gente compra de novo o café em cápsula, pagando pelo grão que a Sim, gente vendeu a manufatura, né? um valor super, Hum, super, super maior do faturar. que Sim, foi vendido. Então, fazendo analogia com a Revolução Industrial, hoje a gente está vivendo a Revolução Digital. Então, os países, a sociedade que não se desenvolva, que não desenvolva os seus alunos, que não prepare, né, as próximas gerações para não apenas consumir tecnologia pronta, mas que seja produzir. capazes também de produzir, de criar, de escrever, na Sim, analogia que eu fiz do sim. tripé da alfabetização. Não apenas ler o que outros escreveram, mas também ser capaz de escrever a sua própria Escrever, história, criar sua própria deixar história. a sua marca na humanidade. E eu enxergo o mundo computacional, né, a Mindmakers, exatamente contribuindo nesse campo, nessa frente, de que os nossos alunos não apenas usem IA de forma trivial, para fazer piadinhas, etc., mas que eles entendam o potencial dessa ferramenta. E para isso, a gente precisa trazer para a sala de aula os fundamentos da computação, né? Que é a base para o desenvolvimento de novas tecnologias que vão surgindo, Perfeito. como, por exemplo, a inteligência artificial. Pegando esse gancho de IA, qual a relação do mundo computacional com a inteligência artificial e de que maneira elas podem estimular os alunos a desenvolver o pensamento crítico, criar, o aprender com essa tecnologia? Certo. Acho que até vale. De novo, o professor tem aquela mania de contextualizar, né? De explicar, de dar contexto, né? Mas vamos lá, a inteligência artificial, ela nada mais é do que uma nova técnica de você estruturar algoritmos. Então, o Rafa disse agora há pouco, algoritmo, a definição, digamos assim, objetiva seria sequência finita de instruções lógicas que humanos ou máquinas conseguem realizar. Então, se eu tenho uma sequência de instruções, elas têm um limite, elas são finitas, elas são lógicas, porque eu posso te dizer, Amanda, atravesse a porta. Ó, é uma instrução, mas Sim. ela não é lógica, é algo que De maneira foge. mais resumida, seria uma sequência de comandos, né? Isso, Sim, uma sequência de comandos, Isso. exatamente isso. E a gente tem dentro dos algoritmos duas classes de algoritmos: algoritmos determinísticos e algoritmos heurísticos. Então, se eu tenho uma situação objetiva, definida, eu vou utilizar um algoritmo determinístico, porque, por exemplo, se autenticar no ambiente com login e senha. Isso é algo determinístico, porque você, quando se cadastrou naquele portal, você usou a senha ou o nome isso de aí. usuário X com a senha Y. Essas informações foram cadastradas no banco de dados daquela plataforma, daquele sistema. Quando você tenta acessar aquilo que foi guardado vinculado ao seu usuário, o que o algoritmo faz é verifica se a informação que está guardada no banco de dados é exatamente conforme a que foi guardada quando essa conta foi criada. Se você trocar a letra A maiúscula por minúscula, embora na nossa Não. fonética não faça diferença, para o computador é uma equivalência de números binários na tabela ASCII diferente. Isso aí. Então, isso é diferente. Isso é algo determinístico. Quando um sistema autentica o usuário no ambiente, isso é uma ação determinística. Porém, a gente tem situações hoje em que
não dá para definir algo determinístico para que a máquina tome a decisão, para que o computador decida ou realize uma tarefa. A gente entra no campo das probabilidades. Por exemplo, a voz do Rafa e a minha são mais parecidas do que quando você, né, fala. Então, a nossa voz, por sermos homens, né, a voz mais grave, ela tem um timbre semelhante quando comparada com a voz da Amanda, a voz de uma criança, por exemplo. Então, como que a Siri do meu celular ou a Alexa da minha casa vai reconhecer que sou eu falando e não é o Rafa falando? Aí eu entro dentro de um campo mais complexo, não é algo determinístico, é algo provável. Então, a IA existe, então, na interpretação de fala e converter isso para texto, para que a máquina realize uma tarefa, é um cenário mais complexo do que algo determinístico. Então, nessa fase de autenticação da voz, para saber quem está falando, e utiliza-se então uma camada do programa com implementação de inteligência artificial que vai analisar a probabilidade Verdade. daquilo que está sendo analisado. Então, não é determinístico, é heurístico, é aproximado, é provável. Então, qualquer implementação de sistema que você precise de analisar a resposta, que o computador, digamos que o programa, terá que analisar os dados para considerar a probabilidade de te dar uma resposta certa, ele está, entre aspas, pensando. Quando Sim. você, então, coloca uma parte do algoritmo para fazer essa análise de probabilidade, isso, né, se convenceu a chamar que é uma inteligência artificial, porque você tem ali redes neurais artificiais que fazem a comparação disso e etc. E daí a coisa se desdobra, né, para outras tantas soluções, mas a base, a técnica é a mesma. E aí eu vou até usar como referência as aulas que o Davi fez na educação infantil, para dizer que desde a educação infantil a gente já está trabalhando com os alunos bases para entendimento do que viria a ser um recurso, um algoritmo de inteligência artificial. Uhum. E é bem interessante, existem algumas instituições, né, a nível internacional, que olha muito para o ensino de computação na educação básica, entre elas a Code.org. Uhum. O Papa Francisco foi o primeiro Papa a escrever uma linha de código, levaram para ele um tablet, e ele fez ali um código de Hello World, é o algoritmo, né, de batismo na computação. Foi o primeiro Papa, o Barack Obama, quando presidente dos Estados Unidos, também participou desse movimento. Então, a Code.org é uma grande propulsora para o ensino de computação para crianças e adolescentes, né, educação básica. E junto com outras instituições, eles lançaram um movimento chamado IA para Todos. Então, e eles dizem que devemos ensinar com inteligência artificial e sobre ela. E para ensinar sobre ela, eles mencionam 5 frentes que devem ser atendidas. A primeira delas é sensores, como que computadores e máquinas capturam informações do mundo real. A segunda delas, a interpretação desses dados. Então, a IA captou a minha voz e captou a voz do Rafa. Como que ela interpreta? Como que eu transformo isso em algo que o computador consegue interpretar, analisar e diferenciar uma da outra? É a segunda etapa. A terceira etapa é como que ela aprende a partir disso. Então, ela gravou o timbre de voz que eu tenho. Toda vez que eu falar, então, ela vai reconhecer que sou eu. Ela aprendeu, então, qual é o meu timbre de voz. E a quarta frente que eles apresentam é a interação natural. Então, a IA, a gente precisa ter uma interface de interação o mais alto nível possível. Alto nível, quando a gente fala isso em computação, é mais perto do humano e mais longe da máquina. Sim. Né? O mais perto da máquina é energia passando em uma porta lógica, transformando aquilo em 0 e 1. O mais perto, o mais alto nível seria eu falar com a Alexa e ela me responder. É a linguagem A natural, né? linguagem Sim. natural, isso. Então, é o quarto estágio da IA, quando você apresenta ela no contexto pedagógico para criança e adolescente. E o quinto é o impacto social.
É a última parte. Como que isso agora, a máquina que reconhece, que capta informações por sensores, que interpreta essa informação, que aprende a partir da informação que ela capturou, que interage com você de forma natural, o mais natural possível, como que isso impacta na sociedade? Aí você vai para o aluno trazendo a cultura digital, é o comportamento do indivíduo diante do uso dessas ferramentas. E no primeiro estágio, eu tenho aqui um robozinho, né? O professor é cheio de bugigangas, né? Pois é. E no caso dos sensores, como que o computador, né? Como que o aluno, no caso da vida, educação infantil, seria usado esse robozinho aqui? Sabia, ano que vem a Que ele tem. O Davi já Bia está tá no no fundamental. É a Tem a Bia que está a no. Bia vai para o infantil Isso, 4. a Bia está no infantil 4. Então a Bia Ela vai vai fazer, para o 4. Ano que vem vai fazer ela vai essas aulas. iniciar o pensamento. E aí, esse robozinho, ele tem sensor aqui embaixo, né? Então, o primeiro estágio para o aluno entender sobre IA, aprender sobre IA, é como que sistemas computacionais capturam informações do mundo real. No caso aqui temos um sensor que é um sensor de cores. E nós temos aqui, com essa atividade, né, com essa aula aqui, algumas cartas coloridas. Essa aqui, no caso, é a cartinha rosa. E aqui apenas um parênteses interessante, que a empresa que fabricou esse material, eles foram tão, assim, perspicazes e tão cuidadosos que criaram símbolos para cada cor. E cada cor tem um símbolo diferente para alunos daltônicos, para que alunos daltônicos pudessem se referenciar não pela cor, porque é a limitação que eles possuem visual, Sim, mas por meio das formas que formas. associadas a cada cor. Então, é um material todo pensado para ensino, para educação, para crianças ainda em fase de alfabetização, E eles amam. até os 5 anos de idade. Então, o que a gente tem aqui? O robô, ele vai reconhecer as cartas. Quando eu coloco ele diante de uma carta, em cima de uma carta, ele fica na cor, né, que a carta possui, quer dizer que ele está enxergando, a carta. E a partir de um transferidor, aqui mostrar para o Rafa e para a Amanda, a partir de um transferidor ele vai saber para qual lado o robô irá girar quando essa carta for reconhecida enquanto ele estiver em movimento. Então, eu vou colocar ele aqui na mesa, na verde ele começa a andar, de acordo com o transferidor. Na azul ele vira 90 graus à direita, 90 graus à direita, e a vermelha faz ele parar. Então vamos ver se realmente, né, computadores ou máquinas computacionais conseguem reconhecer e capturar informações do mundo físico. Então, esse aqui é um aluno da educação infantil com 5 aninhos de idade fazendo essa atividade e Perfeito. exatamente o que estava sendo Exato. E aí tem dito, ele diversas outras fez. cartas, que vai para Sim, diagonal à direita, e eles adoram. Então a exato. gente coloca a proposta é colocar um tapete pedagógico, né, Daniel? E aí contextualizar, contar uma história, e aí começar a trabalhar com a criança, né? Só dar uma direção de usar. A gente dá um objetivo, contextualiza, e aí ele vai criando E caminhos. aí se torna natural o aprendizado. Porque ele Sim, está brincando com um É carrinho. isso aí. exato. Entendeu? Então você Isso aí. insere na vida daquela criança, e Exatamente. esse é o mais bonito desse movimento hoje que nós Já temos dentro começa da cultura a digital, né? assimilar essa linguagem de programação, a lateralidade, Sim, ele quer a direita, quer a esquerda, e é tão bonitinho que eles se posicionam como um robozinho no tapete, e eles começam, eu vou para a direita, eu vou para a esquerda, e eles mesmos já vão tendo essa questão de Referência. a a referência referência, espacial, né? isso, Isso. e é muito bonitinho, e Que eles vão aprendendo e que às vezes adulto não tem, tá? Às vezes adulto não dependendo tem, do você Minha mãe tem posicionamento, dificuldade com direita e esquerda. esquerda, diagonal à direita, diagonal à esquerda, e diagonal aí já vai ouvindo sobre ângulo, Vocês lembram né, quando esses termos. o Google Maps ele tinha esse tipo de instrução? Isso deve ter aí pelo menos uns 5 anos. Ele falava, vire para noroeste. Aham, Ele não ponto cardíaco. tinha Pois um é. filtro. Aí veio a Waze, né? E colocou uma linguagem mais próxima Aham. nossa, né? E aí a Google correu atrás disso. Hoje o Google Aham. Maps funciona muito bem para esse tipo de coisa. Mas antes ele falava, vire para noroeste a 300 metros. Aí, pô, peraí, noroeste? Forma de se Para onde eu comunicar, a vou? linguagem eles conseguiram Exato, modificar. exato. Isso é o desenvolvimento da cultura, porque eles observam que a sociedade consome. E a partir
partir desse consumo, desenvolvem produtos melhores, Sim. né? Então, por exemplo, esse carrinho, isso aproxima a criança de uma coisa lúdica, né? Que a Sim, gente chama de sim, ludicidade, né? sim. Então, isso traz para a criança algo extremamente natural Uhum, de uhum. se trabalhar, de se ver, só que ao mesmo tempo ela está desenvolvendo Sim. habilidades e competências que nós vemos como extremamente importantes para o futuro dela. Sim. E nesse caso, quando a criança faz uma atividade dessa, por exemplo, o Tesla, né, para citar apenas um exemplo, o carro elétrico autônomo, que desvia do obstáculo, entre aspas, Sim. sozinho, né, que reconhece uma pessoa e freia, para uma criança que fez uma aula semelhante a essa, não é um mistério. Exatamente. Ou seja, ela consegue ler o mundo no qual ela vive. Ela Sim. consegue entender o mundo no qual ela vive. O contrário, seria um mistério. Como que o carro anda sozinho? Como que ele enxerga a luz do farol vermelha? Minimamente ela já Sensor. sabe que existe um sensor que Vários faz sensores aquilo, ali. né? Não é mágica, né? Exatamente. Você desmistifica algumas Perfeito. coisas, né? Tudo Isso isso já desde pequeno, já né? é E, trabalhado e em eu, e várias eu, lições. e eu acho curioso, né? Porque a gente hoje fala de inteligência artificial com uma certa fluência, né? E, assim, a gente não para pensar que a inteligência artificial surgiu em 1956, né? Em 1956, lá nos Estados Unidos, no Missouri, um cara que ia fazer um congresso, um professor de matemática, ele desenvolveu esse nome, né, inteligência artificial, para formas de fazer com que computadores fizessem atividades que só humanos faziam até aquela época. E aí isso vem, eu em 96 eu comecei a trabalhar com inteligência artificial, na época cursando graduação, fazendo ciência da computação, e aí eu comecei a trabalhar com inteligência artificial, só que a inteligência artificial, quando eu comecei a trabalhar, não era isso que nós temos hoje, né? Hoje nós temos aquilo que você falou de aproximar a inteligência artificial do que é mais fácil para gente, Sim. o diálogo, a conversa. Então, no surgimento desses chatbots, né? Sim. ChatGPT, Copilot, Copilot. Gemini. Isso a gente chama de inteligência artificial, mas é um campo Sim. da inteligência artificial. Só que isso entrou no nosso meio da mesma forma como o Waze desbancou o Google num certo momento, porque a linguagem que o Google usava para o usuário não era adequada. Uhum. Então, essa é a importância de adequar a linguagem ao segmento. Você tem uma forma de trabalhar Sim. com as crianças, Sim. você tem uma forma de trabalhar com os jovens e você tem uma São forma de trabalhar com abordagens os adultos. diferentes. Exatamente. E a necessidade dessa compreensão dos segmentos, porque senão você tem o descontentamento. Se você tenta fazer um joguinho de blocos, uma computação desplugada, por Uhum. exemplo, com um adolescente, ele já começa a achar aquilo entediante Sim. ou chato. Com um adulto, talvez ele compreenda, mas também não Sim. goste Uhum. tanto. Então, você adaptar os seus modelos, como a MindMaker faz, né? Adaptar os seus modelos aos segmentos, isso você pode ter ganhos ou, errando isso, você tem fracassos Sim. significativos. Mas a inteligência artificial hoje, que a gente discute se ela é benéfica, se ela é maléfica, se ela traz comprometimentos Sim. para o aprendizado, gente, nós falamos de inteligência artificial desde 1956. Sim. Por que que isso ficou mais preemente agora? Por quê? Porque ela se tornou popular. Sim. Os Popularidade. nativos digitais hoje já lidam com ela e mais do que isso, a questão que o Daniel falou das formas de interação. Hoje você interage com elas por voz. A capacidade de reconhecimento de voz, ela melhorou Muito. significativamente. E eu digo por quê. O meu primeiro projeto, lá em 96, era justamente uma cadeira de roda que ela reconhecia a voz para a movimentação, para as pessoas que não tinham mais nenhum tipo de mobilidade e elas só tinham comandos de voz. Então nós tivemos que fazer um estudo da linguagem também, saber
tempos verbais, Uau. porque tudo isso comprometia Sim. o uso, por exemplo, a gente utilizava na época redes neurais, que hoje é a base de treinamento dessas maiorias desses chatbots que tem por aí. Por trás deles tem o modelo de treinamento que é baseado na inteligência artificial. E a gente percebeu que quando você tem essa fala, e aí o timbre, essas coisas, o tratamento inicial disso é matemática. Sim. São transformadas de Fourier, que você faz o mapeamento de pontos e você elimina essas Uhum. questões de tom, Sim. de entonação, só que também a linguagem do tempo verbal, se você usa infinitivo, se você usa gerúndio, particípio, Uhum. isso influencia Sim. também no reconhecimento. Então, naquela época, tinha que se estudar isso tudo. Hoje Hoje não. Hoje não. Hoje você liga a Alexa ou você fala para o Google, ele já te reconhece Sim. sem nada. Sim. Por quê? Os modelos de aprendizado evoluíram Aprimorados, e né? entenderam que o modelo de diálogo é o melhor. Uhum. Porque há quantos anos nós sabemos que a educação nos primórdios era passada por meios orais. Sim. Então a oralidade é o que traz a familiaridade, que traz a facilidade. Então, quando a gente entendeu isso e começou a criar ferramentas que nos respondem a esses Aham. comandos de voz, a gente começou a ter muito mais facilidade para lidar com elas. Hoje você acende uma luz com comando de voz, você Sim. acende uma televisão, um ar-condicionado, um simples comando de voz. Então, isso não é só você ter as mãos livres, Aham. né? É você poder interagir de uma forma natural. E aí a linguagem Uhum. natural é importante. Linguagem de cores. O verde é universal para siga. Sim. O vermelho é universal para Pare. Sim. pare. Então você não precisou de diálogo para isso. São as coisas já pré-concebidas. Sim, Então, convenções, né? exato, quando você insere o conhecimento junto com as convenções, aquilo faz um Sim, casamento sim, perfeito. Eu costumo dizer que é a tempestade perfeita, que é o que nós estamos sim. vivendo da IA, né? Porque a IA, apesar de já existir há muito tempo, por que agora que ela que teve esse boom? Porque nós temos algoritmos muito mais inteligentes, nós temos uma capacidade computacional gigantesca e Base de muito conhecimento, mais. né? E isso, a gente hoje produz em um dia o que a gente levava séculos para Sim. produzir. Em um dia, nós somos 8 bilhões no mundo, o que a gente produz em um dia é equivalente a que séculos de produção. Então a gente tem tudo isso junto, então a gente tem a tempestade perfeita para a produção de conhecimento dentro da inteligência E artificial. eu acho que esse boom é porque grande parte da população ela utiliza, né? Sim. Seja numa Estão nos nossos Netflix, numa, telefones. Se não só através popularizou. dos chatbots, mas uma Sim, Netflix, uma Amazon. Então ela está presente em exato. diversos, né, aplicativos. Até onde a gente não acha que tem. Sim. Né? Aquele Quem videozinho que tem apareceu ressalva, despretensiosamente pra gente assistir e que fala de algum produto, alguma Uhum. coisa, isso é despretensioso. Não, isso é um algoritmo Sim. está inteligente. programado, é isso aí. Então, isso se torna natural pra gente, até para os que a gente chama de analfabetos digitais, como minha avó, aquilo se torna natural, porque os vídeos vão aparecendo, as opções de Sugestão compra. é o que Exato. você mais. É a IA É trabalhando isso por aí. nós. Você mais gosta, ela vai te oferecendo, ofertando, dando como sugestão. Perfeito. E só o que o Rafa comentou agora, achei bem interessante, né? Você precisa abordar conceitos de forma estratégica com cada fase do ensino, com cada etapa do ensino. Ainda falando de sensores, tem esse outro robozinho aqui, eu não vou ligar ele, né? Porque Uhum. o espaço aqui não é apropriado, mas só para exemplificar. A mesma ideia de sensores que a criança de 4 anos, 5 anos, né? Aplica na programação, isso aqui é uma programação. Quando a criança decide em que lugar colocar qual cor de carta para fazer o robô ir em determinada direção, isso é um algoritmo. Ela está programando um robô que se movimenta mediante o reconhecimento de cartas coloridas. Só que esse mesmo aluno, quando ele chega lá na frente, no fundamental ou nos iniciais ainda, ele já vai fazer uso de um eletrônico um pouco mais elaborado, digamos. Aí tem aqui o sensor ultrassom, que ele reconhece então objetos que estão à frente.
Por um lado ele envia, por outro ele recebe. E eu dou um exemplo bem simples disso daqui, que é o morcego, Morcego, né? exato. Como que o morcego voa Sonar. na caverna Uhum. durante a madrugada, à noite, no escuro, milhares, e não batem um no outro. Uhum. Porque é incrível isso. Cada um deles tem o seu próprio DNA, a sua própria digital, digamos assim, na frequência de som que eles emitem. E o som é uma onda, né, que viaja, que Sim. se propaga pelo ar. Então, quando esse som, né, o sonar, quando esse som viaja em uma forma de ondas pelo ar e bate em algum objeto, essas ondas voltam. Assim como a água, quando você deixa uma pedrinha cair, Reflexão. Sim. exato. E aí, o tempo que essa onda demora em voltar para o morcego, aquele som que é só dele, aquela frequência que é única, ele consegue saber a que distância está do objeto à frente. Você tem que desviar, né, voar para um lado diferente, Esse enfim. centro de Então, localização. a gente diz isso para a criança. E aí, olha, imagina um morcego. Então, por um lado, ele está mandando a onda, por outro, ele está recebendo. Então, quanto mais perto do obstáculo que ele tiver, quer dizer que o valor dessa informação é armazenado em uma variável dentro do computador. Uma variável é um espaço na memória do computador onde informações serão armazenadas para que o programa as utilize enquanto ele está funcionando, e o aluno precisa decidir o que fazer com essa informação. Aí eu brinco e digo o seguinte: olha, se eu estiver na sala da minha casa assistindo Netflix e coloquei o arroz para cozinhar, e eu sinto o cheiro de queimado, eu estou usando um sensor, que é o Uhum. meu sentido do Sim. olfato, né? É um sensor que nós temos natural. Mas se eu não fizer nada, apenas sentir o cheiro de queimado, mas eu não faço nada, resolve o problema? Óbvio que O não. arroz continua queimando. Exato. Então, o sensor coleta a informação. Agora, o que será feito a partir da informação Tratamento, coletada? né? O tratamento da informação, que lá nesses frameworks da Code.org sobre IA para criança, seria o estágio 3. Como que Uhum. você trata a informação que você coleta por meio dos sensores? Aí os alunos precisam fazer a programação para ele desviar, para ele parar, para tocar a buzina, acender a luz vermelha, e aí é a critério deles. Então, perceba, o mesmo conceito de sensores que foi trabalhado com a criancinha de 5 anos de idade, com o robô que apenas vê a carta e se movimenta na direção em que a carta indica que ele irá se movimentar, esse mesmo conceito depois ele é aprofundado. A gente chama isso de currículo em espiral, Amanda e Rafa, né? Você amplia as potencialidades dos conceitos trabalhados em aplicações mais amplas, propriamente Uhum. dita, né? Então, a espiral, a cada nova volta, ela se torna maior. Então, Mas um você... crescimento cumulativo, né? Isso. Você agrega no início e vai levando aquilo e implementando mais conhecimento. Exatamente, É exatamente. gradativo também, para que não se torne um peso também, porque também tem isso, né? Pois é. As nossas crianças hoje em dia, elas são muito imediatistas. Então, se você não constrói a base, elas cansam muito Sim. rápido Muito. daquilo. Então, aquela construção. Mas teve uma coisa que o Daniel falou que, assim, é uma curiosidade extremamente importante, que traz para gente uma forma de pensar o futuro, né? Tudo que nós estamos falando aqui de, por exemplo, sensores, é inspirado em alguma coisa. E a Com maioria das coisas certeza. inspiradas na natureza. Sim. Se a gente começa a conversar sobre a questão da inteligência artificial propriamente dito, a gente hoje tem falado muito do uso, né? Como ela é usada, né? Só que a inteligência artificial como um todo, elas são diversos paradigmas inspirados na natureza. Sim. Por exemplo, o ChatGPT e outros, eles utilizam um paradigma que a gente chama de paradigma conexionista, que é um paradigma que simula o cérebro. Ele usa neurônios, Uhum. usa todos aqueles conceitos de sinapse, axônio, para fazer uma rede de Uhum. informações que gera conhecimento. Mas você não tem só isso. Por exemplo, quando você trabalha com análise preditiva, por exemplo, bolsa de valores, coisas Sim. assim que Sim. você precisa prever alguma coisa que vai acontecer, você pode O utilizar clima, né?
clima, você pode utilizar ferramentas, por exemplo, ferramentas genéticas, que a gente chama, tem algoritmo genético que usa os conceitos da biologia, Sim, de crossover, mutação, elitismo, né, que foi sim. colocado lá por Charles Darwin. E você tem, por exemplo, a programação genética, por exemplo, na questão dos robôs. Esses robôs que são mandados, por exemplo, para Marte, que são mandados em sondas espaciais, você não tem como prever o solo. Você não sabe se vai ter uma cratera, se vai ter uma pedra. Então, como programar esses robôs para o inesperado? Então, você tem mecanismos dentro da inteligência artificial de criar microprogramas, e esses microprogramas, com o uso da inteligência artificial, eles se reorganizam Sim. produzindo programas generativos, ou seja, que não foram criados por um humano, mas que vão fazer com que aquele robô desvie de um obstáculo, atenda a uma expectativa de fincar uma bandeira, coletar alguma coisa. Ou seja, Ele se a programa, né? inspiração é sempre através da observação. Então, se você desenvolve nas crianças a observação, eles estão vendo um experimento acontecendo. Tudo parte da observação. O sensor ali é uma observação de Sim. cores, Sim. olho humano. Aham, Aqui o sensor sonar, aham. os morcegos, você tem outros modelos da inteligência artificial. Então, assim, tudo parte da fala, Sim, da observação, são os sentidos. sim, Você usou aí o exatamente. olfato. Aham. Então, a inteligência artificial, ela tenta reproduzir isso que nós temos já naturalmente. Por isso que eu digo que é coisa de filme que a inteligência artificial vai dominar. Nós dominamos porque nós Depende do temos ser humano. capacidades que a IA não vai desenvolver tão cedo. Ninguém sabe a capacidade de processamento e armazenamento do cérebro humano. Nenhum neurocientista tem esse cálculo. A IA, ela tem o limite dela, o limite de processamento, Sim. o limite de treinamento. O custo, né? O alto Não, custo nem falo disso. nisso, porque se nós formos parar para olhar o outro viés da inteligência artificial, nós temos o impacto ambiental. Hoje, a produção de conhecimento, ela consome somas estratosféricas de água para refrigeração dos clouds, né? Uhum. Dos centros, dos data centers. Você tem uma quantidade de energia Sim. absurda, você tem espaços físicos que você precisa com uma geração de calor. Então, assim, tudo tem um impacto. É limitado. A Sim. tecnologia, ela parece algo assombroso, né? Porque a forma como as coisas acontecem, parece mágica, O como modelo quântico precisa trabalhar com temperaturas absurdamente baixas e não pode ter nenhum tipo de interferência, variação. porque o qubit é a menor unidade de processamento deles, ela é instável, Total. né? Então, a gente tem ainda um limitador. A IA hoje, ela ainda tem muito para crescer Muito e mesmo. muito para contribuir. Só que, na minha visão, e eu posso estar errado daqui a alguns anos, porque as coisas são muito rápidas, Sim, mas eu acho que o fator humano ainda é o preponderante dentro sim, dessa relação. sem dúvida. E até fazendo a analogia com isso, né, de que a gente dizia ali no começo que é apenas uma ferramenta. E também o outro extremo também é algo que, ao meu ver, não ajuda, que é a pessoa se isolar por completo. Outro dia eu estava em um ambiente, né, com alguns pais de alunos e diziam: "Não, mas é que não faz sentido o aluno fazer uso dessas ferramentas e tudo mais e tal". Então, um outro exemplo que às vezes eu cito, em momentos com famílias, né, em escolas e tal, é sobre o uso consciente, né, e o uso intencional da ferramenta, o Propósito. propósito para o uso da ferramenta. Então, porque também o outro extremo não dá, você se isolar na sua bolha analógica e Ignorar que elas existem e ex fazem parte do nosso dia a dia. exatamente, não tem como. E aí eu dizia para esse pessoal, dizia o seguinte: "Olha, imagina, a gente está aqui agora em Nova Nova Iguaçu. Nova Iguaçu, Nova certo. Iguaçu. Eu preciso ir, sei lá, eu vou embarcar em Santos Dumont, beleza. Ah, mas como eu sou alguém muito original, eu sou raiz,
para usar o termo, eu acho que usar carro para se deslocar é coisa de Nutella. Eu não vou de carro. Eu tenho pernas saudáveis, eu me exercito, eu tenho músculos, né, nas minhas pernas e Vou eu consigo andando, andar. Isso. Eu vou andando até Santos Dumont para embarcar. raiz. Eu sou raiz, Pois né? é. Eu me nego a fazer uso desses recursos inovadores que o pessoal, todo mundo está usando, porque eu não sou modinha. Puxa, eu poderia chegar até Santos Dumont? Poderia, mas em que estado? Com que tempo? A que custo? O nível de cansaço? Pois é. Então, não faz sentido Exposição à violência. a exposição, né, as intempéries que o caminho poderia me Uhum. trazer. Então, porque às vezes, Rafa e Amanda, gera uma sensação nas pessoas de que se eu apresentar algum conteúdo, um texto, um plano de aula que foi gerado com auxílio de uma ferramenta que utiliza inteligência artificial, eu estou subtraindo o fator autoral humano. Existe, às vezes, esse entendimento equivocado, a meu ver. Ou Então, a originalidade, né? isso. Mas elas são generativas, né? Exatamente. Então quer dizer que se eu vou de carro até Santos Dumont, não fui Não eu que valeu o fui. esforço. Não fui eu que fui. Ou É. seja, não sou eu, é o carro que me levou. Não, eu conduzi o carro. Então, se você produz algo e tem uma ferramenta que te permite produzir de forma mais eficiente, mais ágil, melhorada, aperfeiçoada, Sim. por que não fazer uso disso? Mas é de forma proposital, intencional, fazendo análises críticas. Você disse uma frase do Steve Jobs, você mencionou aí, Uhum. inclusive, é algo bem interessante, porque eu fiz uma consulta, né? Essa frase é muito conhecida, né? Sim, Do sim. Jobs, Eu todo uso mundo. ela nas minhas aulas. É maravilhoso. Todo mundo deveria aprender a programar, porque isso ensina a pensar, né? O resumo da frase dele é essa. Isso, exato. E aí eu perguntei para o GPT, eu queria a entrevista completa, aonde ele Aham. disse isso. E aí o GPT me trouxe algumas Ah, sim, informações essa de história. 94, que não sei o que e tal. Aí eu fui assistir e não tinha. E aí eu fiquei assim, um tempão ali discutindo com o GPT, digamos Uhum. assim, porque ele não me dava a informação correta. E aí eu procurei, busquei, vasculhei e tal, e encontrei. E era uma data diferente da que ele havia me dito que era. Então eu mandei aqui, até tirei um print, me permita ler rapidinho. Aí encontrei qual que era de fato a entrevista na íntegra. É até interessante o caso, porque é um jornalista que já faleceu, os filhos dele encontraram a fita da gravação na íntegra, e essa fala do Steve Jobs estava na parte que foi ao ar. Uhum. Foram 15 minutos, mas a gravação toda tem mais de 1 hora. Então, esses outros minutos, as outras partes da entrevista não foram ao ar. Então, recentemente tivemos falas inéditas do Steve Jobs, Olha isso. porque os filhos encontraram na casa do pai jornalista que fez a entrevista a íntegra da gravação, né? Eu descobri isso Legal, nessa legal. interação. E aí a gente percebeu, né? Eu e o GPT percebemos que aquela informação inicial estava errada. Aí eu mandei para ele assim, ó. Quando interagirmos, caso não tenha certeza da resposta que estiver apresentando, deixe isso explícito. Você afirmou que a frase havia sido dita na entrevista de 94, o que é um erro. Ele me respondeu, você está certo. Ele sempre vai Errei, puxar seu é, saco. Bem educado. e aí, corrigindo, e aí ele falou: olha, beleza, eu vou considerar essa informação a partir de agora. Se não tiver certeza de fonte confiável, eu vou sinalizar para você e tudo mais. Uhum. E é isso, a curadoria, Isso aí. né? Fundamental. Apenas pegar aquela informação e replicar, buscar, analisar aquela informação para chegar a uma conclusão. Se você não tivesse feito isso, estaria com uma informação errada. Ele foi o filtro. Pois é. Ele foi o filtro. Então, por isso que eu falo que o fator humano ainda é preponderante nessa relação. Porque existe muita alucinação da IA ainda. A alucinação é ela se perder, falar Sim, coisas que não fazem sentido. Você até Sim. contou o exemplo do visto, né? Na nossa Uhum. preleção, Sim, né? sim. Então, assim, a IA ainda falha muito. E se não tiver
o humano para fazer esse filtro. Pois é. Nós temos excelentes ferramentas hoje que lhe trazem conhecimentos importantes. Por exemplo, eu nunca escrevi um contrato, eu não sei como fazer um contrato. Você perguntar para a IA como se produz um contrato e passar os contextos é excelente, Sim. porque ela vai te trazer um conhecimento que você não detém, mas você minimamente sabe o que estaria errado naquele conceito, né? Agora, você pedir para ela fazer algo que você já faria naturalmente, aí está o erro. Porque aí você perde a oportunidade do senso Sim, crítico, Sim, é de isso aí. poder criticar o que ela está fazendo sim. e você só sai utilizando aquele conhecimento. Isso é o erro na utilização da IA. E agora perguntas voltadas para o Rafael. Na sua visão como pai da Bia e do Davi, lá da nossa escola, Sim, qual deve ser o papel das famílias em orientar os jovens que estão saindo do ensino médio e iniciando a faculdade em qualquer modalidade, presencial, EAD, sobre o uso consciente da tecnologia, dessa IA? Como conscientizar esse jovem, é o que sim, vocês estavam falando agora, né, desse uso crítico, consciente, de buscar informação, não só o Ctrl C, Ctrl V. sim. O que eu percebo é que nós, sozinhos, não estamos preparados para lidar com a inteligência artificial da forma que ela chegou para a gente, Uhum. né? Como a solução para todos os problemas. E isso trouxe ganhos, mas trouxe muito medo das famílias, né? Para as famílias, né? Então eu penso que o papel da família é muito importante nesse processo como um todo, mas não de simplesmente liberar tudo ou proibir tudo, né? Mas de se estabelecer acordos de limites, de se perguntar o que se quer resolver com aquela ferramenta Positivo. e acompanhar a Sim, utilização, sim. né? Tem algumas coisas que eu considero extremamente importantes e essenciais nesse processo, né? E isso usa uma coisa que o Daniel falou, que é o propósito da utilização. É muito importante, antes de você chegar e usar, você entender qual o seu propósito. Você chegar para o seu filho e falar: qual o seu propósito de uso? Você quer aprender com ela ou você quer simplesmente um atalho para chegar até Pois a é. solução, Uhum. né? Porque se o seu filho não entender que os atalhos não vão dar para ele tudo o que ele precisa para chegar até o final, temos um problema ali. Então, não podemos ver a inteligência artificial como algo ruim. Até porque, se a gente for entender ela como uma ferramenta, seria de repente dizer que uma calculadora é ruim. Uhum. Mas a calculadora nas mãos erradas Pois é. é o mesmo prejuízo do que uma inteligência artificial nas mãos erradas. E se a gente for pensar na questão do ensino, seja ele do ensino superior, né, dos jovens que estão ingressando, seja ele presencial ou à distância, as ferramentas de inteligência artificial, elas estão aí. Se nós continuarmos com esse modelo de ensino, onde a gente valoriza unicamente o produto final, nós estamos suscetíveis a muitos equívocos e erros. Porque a IA vai produzir conteúdo, Uhum. a pessoa entrega o conteúdo e tem uma nota. Se a gente não se inspirar na pedagogia Sim, e entender que não é o produto final, mas o processo de Sim. aprendizagem até chegar ao produto sim. final, nós vamos ter um problema com a IA. Mas quando a gente começa a usar a IA como um sparring, né? Você pergunta e ela te dá uma informação, você contrapõe aquilo e você dialoga com ela usando o seu senso crítico, como o Daniel fez quando ela deu uma informação errada, você tem ganhos, porque você amplia o senso crítico na hora de validar aquela informação. Você tem hoje ferramentas fantásticas que já fazem até o double check, né? A checagem dupla, Uhum. Sim. né? Só que elas não resolvem o problema sozinho, porque se você não constrói comandos bem desenvolvidos ou bem elaborados, ela não tem todo o ferramental. Eu costumo fazer uma dinâmica com os meus alunos nas aulas de inteligência artificial, que eu chego para um aluno e falo assim: batata frita. E eu fico esperando o aluno me responder. Uhum. E aí o aluno não sabe o que responder.
Falei, pois é, eu formulei na minha cabeça algo e falei. Você não sabia o que eu queria, você pode me responder qualquer coisa. Agora, se eu chego e falo, eu adoro batata frita, você já sabe o que me responder. Ah, eu também. A inteligência artificial também é assim. Se você não souber perguntar, Isso aí. o que ela vai produzir para você é muito Você ruim, que conduz, porque é é na você que cabeça treina. dela. Exatamente. E se a gente deixar ela trabalhando sozinha, a probabilidade dela trazer os Vai dar Frankenstein, vai né, dar as errado. coisas, vai ser muito problemático. Só que eu também entendo quando o Daniel fala que a gente não pode abrir mão de algumas coisas só porque elas são tecnologia. A gente não pode abrir mão da inteligência artificial porque algumas pessoas usam para fazer trabalhos e entregar sem nenhuma curadoria ou sem nenhum cuidado. A gente tem que entender ela como uma ferramenta e usar ela de forma adequada. Mas isso inclui os pais. Porque Sim, sim. o exemplo tem que partir de casa. Se você me perdoa em paz por falar isso, mas se você passa para o seu filho o exemplo de ficar o tempo inteiro no celular, levar o celular à mesa na hora das refeições, isso é um Sim. exemplo. A criança aprende nessa projeção. O Reflexo. que o filho faz é reflexo do que os pais ensinaram. Então, para ele furar a bolha é muito mais difícil, porque o reforço emocional da família é muito mais Maior. forte. Então, esse exemplo familiar é importante. Então, se você tem pais que ficam o tempo inteiro buscando atalhos, você não pode Sim. criticar o seu Com toda filho certeza ele vai se ele. reproduzir isso. Exatamente. É Então, fato. a proximidade da família, a proximidade da família com a escola. Porque eu também desconfiaria daquelas escolas que ignoram a tecnologia Sim. por elas estarem aí. Ah, não, é um debate extremamente espinhoso, então eu não vou querer entrar nessa seara. Melhor Não, trazer pelo como contrário, aliada. Sim. a IA usada de forma correta, Aproximar. você ensinar o uso consciente, o uso correto daquele processo. Como funciona, né? O que está Exato. por É o trás conhecer. daquilo. Exato, é você trazer para o dia a dia escolar mais um diálogo crítico. Sim. Por quê? Hoje nós temos a minha segunda aula de inteligência artificial é toda sobre ética. E aí, mas por que ética? Ética no conceito ético mesmo, não especificamente da IA. Por quê? O conceito ético é o que vai dar o respaldo para a IA trabalhar. Nós não podemos dizer que a IA não tenha viés. Por quê? A IA, ela é treinada, Sim. treinada com dados. Se esses dados Nós que vamos são alimentando. dados contaminados de algum viés, essa IA vai Sim. responder deste modo. Então, a IA pode sim ser preconceituosa? Pode. A IA pode cometer bullying? Pode. Tudo Mas a depende da IA não maneira que tem você a utiliza. É, sentimento. pois é. A IA, ela É não isso aí. compreende aquilo como algo errado socialmente. Por isso entra a questão da ética. A ética tem que vir do humano que Sim. está utilizando ou treinando. Então, quando a gente vê, por exemplo, está muito na moda a questão do deepfake, né? A Uhum. produção de vídeos e utilizar a imagem de outras pessoas. As Eu fake dou um news. exemplo Sim. para os meus alunos, porque eu ensino num dado momento, jamais para o final do curso, eles utilizarem a IA para produção de vídeos. Mas antes eu já fiz uma construção ético-social com Uhum. eles. Por exemplo, eu cito um exemplo de uma aluna do Rio Grande do Sul, ela devia estar no ensino médio, mais ou menos, e produziram um vídeo deepfake dela nua. Acontece que uma adolescente, nesta fase, já vivendo todos os conflitos Uhum. da idade, Próprio da idade. não soube lidar com isso. E ela veio a óbito. Ela tirou a própria vida. E aí você, O quando efeito fala que isso isso causou. para adolescentes, porque eu lido também com adolescentes, aquilo causa um choque. Sim. Eu falei: "A IA matou a menina". "A IA?" "Não, professor, a IA não, foi quem fez o negócio". Eu falei: Perfeito. "Chegamos ao ponto". Então, a inteligência artificial como uma ferramenta é igual um carro na mão de uma Sim. pessoa sem habilitação. Pois Ela pode ser uma arma. Sim. Então, se nós não temos conceitos éticos, não temos uma estrutura familiar que nos dê valores, a inteligência artificial Sim. pode ser um problema. Agora,
se utilizada da forma correta, como usamos a calculadora num dado momento da nossa vida acadêmica, utilizamos o martelo para pregar uns Sim. pregos. Se usarmos a ferramenta correta para a ação correta, Com a ela é intencionalidade apropriada. perfeita, Perfeito. ela é adequada para isso. E a IA, ela nos poupa. Eu, enquanto docente, por exemplo, eu dei um curso recentemente para os professores do Colégio Pedro II, justamente na questão de utilização da IA por professores. E eu, num dado momento, eu cheguei. Quanto tempo vocês levariam, por exemplo, para produzir um conjunto de slides, pegar esses slides e transformar em algumas questões com resposta para esses alunos? E surgiram vários Uhum. valores. Não, a gente tem que pesquisar, ler no livro, fazer o slide. Ah, umas 3 horas. Digitar, Eu com falei certeza. assim: ok, 3 horas, vamos partir desse número. 3 horas é um valor considerável. Sim. Eu diria para vocês que vocês trabalham 13 horas. E já tem esse estudo. Sim. Eu diria que vocês trabalham 13 horas para produzir materiais para o dia seguinte e a semana vigente. Mas vamos partir das 3 horas que vocês me sugeriram. Eu posso garantir para você 30 minutos no máximo utilizando a inteligência artificial de forma correta. Sim. Por quê? Todo aquele trabalho braçal de reunir vários livros, a Sim. IA pode automatizar para Sim. gente. Com toda Sim. certeza. As famílias, elas podem ter a IA como uma enciclopédia, como a gente tinha Sim. antigamente, Sim. como a Barça, a Delta Larousse. A gente tinha a enciclopédia como fonte de consulta. Hoje nós podemos ter essa fonte de consulta vinda da inteligência artificial. A questão toda está na validação dessa A informação. curadoria da informação. Exatamente. Então, o papel do curador hoje, Uhum. e aí é legal porque a gente cita curadoria em várias etapas do modelo educacional. Se a gente vai produzir conteúdo, a gente fala da curadoria no sentido de produção do design instrucional. Uhum. Se a gente vai usar IA, a gente fala da curadoria do produto criado pela IA. Então, nós chegamos a uma profissão do futuro. Sim. O curador, ele se torna algo extremamente importante para todo o processo de uso. E nesse contexto, a parte social é Sem fundamental, né, dúvida. Rafael? Porque como que eu vou dar um uso adequado, fazer um filtro correto, a curadoria apropriada, sem entender o contexto em que aquela solução, aquela resposta estará sendo utilizada. Então, é o fator humano, essas nuances, né? O sentimento, as emoções, é algo que não tem como você representar de forma artificial. Então, Uhum. o impacto social da inteligência artificial passa, sem dúvida alguma, pelo fator humano. Sem dúvida, sem dúvida. E só para fechar a sua questão, né, eh, nós devemos estimular sim a independência, principalmente para esse aluno que pensa em ingressar no ensino superior. Nós temos que desenvolver essa independência, porque nós estamos com 3 modalidades regulamentadas de ensino, né? O presencial, que é o ensino tradicional que estamos Uhum. acostumados, o ensino à distância, onde a mediação e as metodologias que são utilizadas são por meios digitais, e você tem também o ensino híbrido, né, que é o semipresencial, que utiliza uma parte de cada um deles. Se a gente não desenvolve a autonomia do nosso aluno, ele pode ir bem no ensino presencial, mas ele vai ter uma série de dificuldades com o restante das modalidades, com o ensino semipresencial ou com a educação à distância. Então, o desenvolvimento dessa autonomia, ele não muda. Nem com a inteligência artificial. Ele tem que saber resolver uma conta de matemática sem a calculadora, né? Então ele tem que saber fazer os seus trabalhos sem a inteligência artificial. Contudo, ele pode utilizar a inteligência artificial para fazer uma análise crítica do que ele Sim. produziu. E a partir dessa análise crítica, ele vai poder entender se o caminho que ele está seguindo é o mais adequado. Então, uma, uma utilização, por exemplo, da inteligência artificial para o ensino, que eu tenho visto que está funcionando muito bem, é alguns alunos chegam muito jovens
para o ensino superior. Isso está Sim. cada vez mais comum. Eu entrei na graduação com 16 anos, eu ainda não Nossa, sabia, muito novo. eu não sabia muita coisa do que eu queria. Eu sabia o que eu queria, porque isso, aos 7 anos, eu já sabia que eu queria trabalhar com computação. E aí eu tive TK 2000, eu tive Legal. computadores históricos. Mas isso não é o normal para os nossos filhos hoje em dia, para os nossos adolescentes. Eles, às vezes, não fazem ideia do que Sim. eles querem. Então, hoje tem uma ferramenta atrelada, por exemplo, ao ensino à distância, que ele te ajuda a se planejar dentro do seu estudo. Então, ele organiza o conhecimento das disciplinas em trilhas para que você consiga atingir os seus objetivos. Mas não pode esquecer que o nome que está no currículo é seu. Então, aquele certificado, ele tem que ter um propósito. Ele não pode ser simplesmente de ter entregado Uhum. trabalhos feitos. Isso aí. Aquilo tem que ter um propósito na Sim, tua vida. Um médico ter um apoio de uma inteligência coletiva para diagnosticar alguma coisa é muito legal. Porque o médico pode olhar e visualmente ele não enxergar uma coisa que Uhum. uma ferramenta de inteligência artificial consegue Sim. enxergar dentro dos seus detalhes, dos seus E o sensores. comparativo, né, fazer comparativo com uma base de Exato. conhecimento Base ampla. gigantesca, Isso, ampla, né, isso, De um modo geral, é o usar com consciência, é o isso. saber usar tudo. Ter a família próxima É isso. desse aluno, desse jovem, para que aquilo seja consciente e ferramental, e não essencial. E por fim, né, a gente deve entender que o papel da família nesse contexto todo está no desenvolvimento de valores, do senso crítico, de gerar o equilíbrio no diálogo. Com isso, a inteligência artificial, ela tende a trazer benefícios, sim. porque vai auxiliar no processo do pensamento crítico. Mas se a família libera tudo sem um acompanhamento, e por isso eu digo que a família tem que estar próxima da Sim. escola, tem que estar conhecendo o que está sendo tratado dentro da escola, e por isso eu conheço o MindMaker, porque eu estive sempre próximo aos meus filhos para entender o que eles estavam vendo. Eu conheci você, Amanda, através Sim. do MindMaker, quando você dava aula para o meu filho. Então, o papel da família é É preponderante uma para que a parceria, IA, né? exato, para que a IA seja uma aliada, porque ela não vai sair mais do nosso dia a dia. Então, o uso dela adequado, ético, consciente e socialmente aceitável Uhum. é que vai fazer o diferencial para esse garoto que daqui a pouco está entrando numa graduação onde ele tende a seguir com mais independência e não tanto a influência dos pais. Sim. Pois é, Mas se você criou A base, valores, né. você pode isso aí, ficar com certeza. despreocupado que ele vai encaminhar-se bem nesse processo. E eu falo isso do banco de uma universidade pública, onde eu recebo alunos do Brasil inteiro. Então a gente vê que os valores aprendidos dentro das suas escolas, secundário, Base. primário, isso se reflete lá na frente, não só na postura, mas no respeito aos professores, no uso consciente dos recursos. Isso é fundamental. Então, se a base escolar e a base familiar falham, a probabilidade de Desse aquele jovem. aluno, daquele jovem, furar essa bolha de fracassos, ela fica Sim. bem dificultada. E aí eu volto para o tripé da alfabetização: ler, entender e escrever. A tecnologia apenas não é o para uso, inconsciente, mas é uso consciente, intencional e com propósito. Então, Isso aí. para quem está com medo de perder o emprego, eu deixo não a fala minha, mas Uhum. a fala do CEO da NVIDIA. Ela não vai tomar seu emprego. Deixou de ser filme de Sim, Spielberg e tá na nossa casa, tá exato. dentro da nossa casa. Agradeço a participação de vocês.
Foi um momento muito produtivo, não só para mim, mas para todos que estão assistindo. Trouxe várias reflexões de como a IA ela pode contribuir com os seus benefícios, ela pode transformar de fato a educação e também e ficar em alerta com os cuidados necessários, né? E para finalizar, para fechar, eu deixo um pensamento, uma reflexão em relação à tecnologia de um modo geral. Sabemos que a tecnologia ela vem crescendo, ela vem ganhando seu espaço, mas somos nós, como sociedade, escola, que vamos decidir como iremos usá-la. E aí, aliada ou ameaça? Essa escolha é nossa. Até o próximo episódio. Muito obrigada pela atenção.